E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 45. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, é o mesmo devocional número 45. E se você está acompanhando a gente pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional cuja temática é murmuração. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa temática tão importante para a nossa vida com o Senhor, para a nossa vida em sociedade. Então, se eu fosse você, pegaria logo um caderninho aí. Se você está no busão, abre o bloco de notas aí do seu celular, independentemente de onde você esteja, foca aqui um pouquinho com a gente, se senta à mesa conosco para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Galera, eu quero te lembrar de duas coisas. A primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, eu te convido a abrir a sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso app Pão Diário Universitários. E, gente, é um conteúdo incrível e de forma gratuita, tanto do nosso conteúdo aqui do Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da ABC2, dos Cristãos na Ciência, da ESRIs, do Bible Project também, do Parábolas Geek, da Escola do Discípulo. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora, baixaria logo o nosso aplicativo, que ele contém também o nosso Conexão Universitária, que é o nosso devocional aqui para o público universitário. Então, baixa logo o nosso app aí. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui do Ministério Pão Diário Universitários. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, sou oficialmente psicólogo, pela graça de Deus, e estou aqui para mais um bate-papo com vocês. Então, quero que vocês saibam que eu tenho aqui duas pessoas incríveis para partilhar dessa mesa, dessa comunhão que nós vamos ter aqui. E a primeira delas é o Thiago, que é nosso parceiro aqui, já participou, está participando mais uma vez aqui com a gente do Conexão Universitária. Eu tenho a honra de dizer que é um homem de Deus que eu conheço de perto, é meu líder, meu discipulador, de alguém que eu bebo muito, alguém que tem vida na vida comigo. Então, Thiago, é um prazer, mano, ter você mais uma vez aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera. Em primeiro lugar, obrigado, João, pelo convite, novamente, estar aqui com vocês no Conexão Universitária. É muito gostoso. O primeiro papo que a gente teve do devocional passado foi bem legal, tenho um carinho bem precioso por aquela conversa, e sei que hoje não vai ser diferente aqui nessa mesa, como você falou. Meu nome é Thiago Lamônica, eu sou casado com a Jamile, pai do Nicolas, pai do Matias, sou administrador, servo, líder na Alcance Curitiba, e hoje eu quero aprender muito com vocês aqui. Eu tenho que aprender muito a não murmurar. Muito bom, mano. É um prazer ter você aqui de novo conosco. E, gente, temos aqui também o Raul. Raul, primeira vez que está aqui com a gente, mas é um prazer ter você aqui conosco. Esperamos que você volte outras vezes, mas se apresentem para a galera. E aí, pessoal, eu sou o Raul. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não esperava esse convite. Quando chegou o convite, falou que era o tema de murmuração, ficou pior ainda, porque a gente também já foi tratado algumas vezes. Mas fico feliz de estar aqui, fico feliz pelo convite. Eu sou o Raul, tenho 23 anos, sou estudante de Direito e sou líder na célula na PIB, no Ministério do PC, e também sou um dos líderes do Ministério de Integração. Então, se algum dia vocês forem para a PIB, ver aquele pessoal de coletinho verde, provavelmente eu vou estar liderando com eles, ou eu vou estar simplesmente sentado, mas algum dos líderes vai estar lá também, tá? Então, é basicamente isso, gente. Tô feliz de estar aqui, Top demais, mano. Prazerzão ter você aqui com a gente. Bora para nossa temática, então? Murmuração. Cara, que teminha bom para mexer com a gente, para mexer com o nosso caráter, porque isso é trazer os nossos olhos para dentro de si mesmo, né? Porque, cara, a murmuração, eu até fui atrás de dois significados da palavra de Deus, tanto no grego quanto no hebraico, mas antes de trazer esses significados, eu quero ouvir de vocês o que para vocês é murmuração, o que a Bíblia diz a respeito. E aí, Raul, o que você me diz? Então, eu comecei a ler ali primeiro o devocional em relação à murmuração e basicamente é você ficar reclamando de tudo que está acontecendo, seja de alguma situação, seja de alguma pessoa. Eu resolvi procurar na Bíblia em relação à murmuração, porque
tem alguns exemplos muito óbvios de murmuração na própria Bíblia, só que teve um que, assim, foi certeiro, literalmente explicando o que é murmuração. Fica lá em Judas 1, no versículo 16. Diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Basicamente, simplificou o que é murmuração. Então, sabe, é você simplesmente se descontentar com tudo, porque aquilo não vai de acordo com a tua vontade, porque aquilo não vai de acordo com o que você, carnal, simplesmente pensa, sabe? Então, para mim, é isso que é murmuração, até com base no texto bíblico, né? Perfeito, mano. E aí, Thiago, o que você diria pra gente? Cara, eu gosto de pensar em murmuração como uma das piores coisas que a gente pode trazer para dentro da nossa vida, uma das piores lentes que a gente pode usar para ver a nossa vida, como ela está, para onde está indo e como foi, né? Então, murmuração para mim, complementando, pegando um pouco de carona até no que o Raul falou, é sim descontentamento. É não estar vivendo esse momento que você está vivendo, acreditando que aquilo é o plano de Deus para a sua vida, e por não acreditar nisso ou não aceitar isso, você acha que poderia ser melhor, e por achar que poderia ser melhor, você reclama de tudo e de todos o tempo todo, e se torna a maior vítima da sua própria vida, porque na sua vida todo mundo está contra você, inclusive o sol, que ou não esquentou demais ou esquentou de menos, e isso deixa a sua vida ruim e te impede de ser bom em todo o resto. Então é basicamente esse viver em modo de descontentamento o tempo todo. E biblicamente, olhando, eu gosto do texto de Filipenses, tá, em 2,14, que fala que tudo que nós fizermos, ou façam tudo sem queixas nenhuma. Então, não está falando só daquilo que eu devo evitar, mas está falando do comportamento que eu devo ter. Não é tipo, não murmures, é viva sem reclamar, faça tudo sem queixa nenhuma. E aqui fica a régua mais difícil. Porque não murmurar parece que é só, eu só não externo com palavras que eu não estou contente com o que eu estou vivendo. Mas, na verdade, o que esse texto está nos empurrando é tipo, cara, não, viva sem ter queixas de como você está vivendo. Porque não adianta nada a minha boca não falar, mas meu coração está o tempo todo reclamando de tudo e de tudo, né? Uhum. Mano, muito bom isso. Eu pesquisei na Palavra de Deus e quando a gente vê os relatos do Novo Testamento, a palavra murmuração, ela traz esse sentido mesmo de resmungo, né? Ele dá até o sentido de debate secreto. Olha que doido isso. E esse desprazer secreto não declarado abertamente também. Então, olha só, cara, quando eu vi esse debate secreto, eu falei, caraca, tipo, olha que doido isso quando a gente olhar, às vezes, para o que está acontecendo e internamente você está, tipo, debatendo, tipo assim, não, eu não quero viver isso, ou, tipo, eu quero viver aquilo, ou, enfim. E no hebraico, a gente consegue ver mais um tom de difamação, relato maldoso, voltado para o outro. Então, dito desfavoravelmente. Então, também é uma inclinação ao outro, não é somente aquilo que você está falando a respeito de si mesmo. E eu gosto de pensar, complementando um pouco o que vocês trouxeram, que a murmuração, muitas vezes, ela é um resultado de outras coisas que estão acontecendo. Né? Se não, na grande maioria das coisas, como vocês falaram, o descontentamento, mas também uma pessoa que ela está invejando outra, ela está murmurando. Tipo, nem que seja internamente, tipo, o outro tem aquilo que eu gostaria de ter. Ou, cara, quando a gente para pensar, quando a gente é colocado em situações em que é exigido algo de nós, cara, muitas vezes a murmuração ela vem acompanhada da raiva, porque você só não está externalizando em forma de ato aquilo, mas você internamente está tendo aquele debate, tipo assim, está com raiva dentro de si do fulaninho que te pediu para fazer mais do que você estava disposto a fazer. E eu gosto de pensar também que murmuração é uma denúncia de um estilo de vida inflexível. Por que eu digo isso? Cara, eu tive uma paciente uma vez na psicologia que ela disse assim, João, eu só não quero me tornar uma velha rabugenta. E eu comecei a pensar sobre aquilo. Falei, cara, como que a gente não se torna uma pessoa rabugenta? Sabe? Uma pessoa que
tá murmurando o tempo todo, porque a gente tem aquela ideia de que pessoas idosas reclamam o tempo todo, né? Sim. Tipo, é uma dor aqui, é uma dor ali, porque a vida é injusta comigo, né? Como o Thiago falou, um vitimismo todo. E eu fiquei pensando assim, cara, como que a gente não se torna alguém que é rabugento ou preso nas próprias ideias? E, de fato, você estando em contato com pessoas que te estiquem nisso, façam com que você precise ser flexível, mas, ao mesmo tempo, tendo um coração ensinável. Então, tipo, cara, quantas vezes a gente olhou para si mesmo e falou assim, cara, as coisas não estão sendo do meu jeito, e a gente fica mal com isso. Então, eu acho que também algo que a gente vai falar depois é o contrário da murmuração, mas algo que diz respeito a isso é a gente abrir mão do controle, né? E quando a gente olha para isso, isso é denunciado de que nós não estamos mais murmurando, porque nós abrimos mão do controle e daí nós olhamos e falamos assim, cara, isso foi o que Deus me trouxe para esse tempo. Então, vem acompanhado de dificuldades, vem acompanhado de problemas, mas foi o Senhor quem trouxe isso. Então, sim. Amém. E aí? Cara, complementando um pouco em cima do que vocês estão falando, do que o João falou e tal, eu também estava pensando aqui, cara, que a murmuração ela também pode ser, além de tudo isso que a gente falou, o João complementou de uma forma incrível. Na verdade, eu posso até estragar o que ele falou aqui com o que eu vou dizer, né? Mas, cara, seria também reclamar no lugar errado. Porque, se a gente não está contente com algo, não tem problema a gente demonstrar que não está contente com algo, desde que seja no lugar certo. Quando a gente fala de murmuração, que é a palavra bíblica para reclamar, né? A palavra crentez para reclamar. Cara, é impossível, se você tem um pouco conhecimento de Bíblia, não lembrar do povo de Israel, de eles reclamando, quando logo após sair do Egito, reclamando de tudo e tal. E eu acho muito interessante, vendo naquele panorama, que eles reclamavam entre eles e para Moisés. Aí Deus considerava aquilo murmuração. Moisés pegava a reclamação deles e reclamava não para eles, reclamava para Deus. E Deus pegava aquilo como oração e dava a resposta. A gente não tem carne, a gente está passando fome, não sei o quê, reclamava entre eles, reclamava com Moisés, Deus ficava bravo. Aí Moisés falava, não tem fome, o que a gente faz? Deus mandava carne. Deus estava respondendo a murmuração deles? Não, Deus estava respondendo a reclamação de Moisés no lugar certo. Então a murmuração, ela não é só tipo, então eu tenho que entrar no modo que eu nunca vou estar descontente ou nunca vou poder reclamar de nada. Não, você tem senso crítico, você pensa. Você vai estar descontente com algumas coisas e algumas coisas você deve estar descontente. Só que o que diferencia o entre murmurar e o não ser um murmurador é você levar para o lugar certo. É igual ter dúvidas, é igual N outros fatores, que não tem problema você ter aquele comportamento, desde que seja no lugar certo. E qual seria esse lugar certo? Se não é reclamar para as pessoas, se não é reclamar em qualquer lugar. É reclamar diante de Deus, em oração, no seu secreto. É como a gente defende uma vida discipulada, é reclamar junto com o seu discipulador e falar, cara, eu não estou contente. Com a sua discipuladora, eu não estou contente com o que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo entender o que Deus está fazendo aqui, meu coração não consegue achar felicidade. Tenha vulnerabilidade no lugar certo. Não é se vitimizar para todo mundo, mas é abrir o coração no lugar de segurança e no lugar certo para que aquilo não seja murmuração e seja um coração aberto, pronto a ser tratado pelo Senhor. Perfeito. E aí, Raul? É incrível, assim, ouvir vocês falando, tipo, meu Deus do céu, eu já passei por isso 1000 vezes e sei capaz de eu passar mais uma vez ainda. Eu já até tinha separado aqui Êxodo 16 para falar justamente sobre o povo de Israel, então você praticamente tirou as palavras da minha boca, porque é basicamente isso, eles estavam passando por um processo em que iriam chegar até a Terra Prometida, e durante esse processo a única coisa que eles faziam era murmurar. E essa murmuração, como o Thiago disse, ele levou para o Senhor, ele trouxe milagres, e é justamente isso, sabe? E mesmo eles murmurando, eles até lá em Êxodo 16:3, eles falaram, nossa, era melhor ser escravo na terra dos egípcios do que estar passando por isso. A gente começa a voltar para um lugar onde a gente não deveria mais estar. Então a gente começa a interromper o processo da gente chegar no lugar onde a gente deve chegar. Quando eu tinha recém-convertido, eu tinha um líder na minha célula, nossa, isso coisa de um mês, assim. Me converti, numa semana eu fui para a célula, e durante esse mês aí eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu ficava murmurando contra esse líder, não porque ele não gosta de mim, não porque ele fica, sabe, me repreendendo, e eu só falava besteira naquela época, né? E teve um dia que eu tava fazendo devocional, todo animado, assim, com fogo, acordei 5 horas da manhã, orei, peguei a Bíblia, li sobre o povo de Israel, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo?
E aí sabe quando vem, preciso pedir perdão. Preciso pedir perdão porque já volto a como termina essa história. Quando a gente começa a murmurar, mostra muito mais sobre quem nós somos do que sobre o que a pessoa é ou sobre a Perfeito. situação que a gente está vivendo. Então, cara, eu começava a falar, tipo, não, porque, pô, ele fica me repreendendo, mas peraí, ele é meu líder, o que eu tô fazendo de errado para chegar nesse ponto? Onde que tá o meu orgulho? Por que que eu não tô querendo simplesmente abrir mão e mudar? Porque eu sei que isso vai me amadurecer. Quando chega numa parte que isso tem razão, o único caminho é o amadurecimento depois disso. Uhum. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, preciso pedir perdão. Cheguei lá no meio da célula, e aí, não sei se já tive aquela sensação do coração tá queimando pra você falar de uma vez, sabe? E você não querendo falar. E no meio da célula eu falei, gente, eu preciso pedir perdão pro Júnior e tudo mais. Eu comecei a chorar e não conseguia falar. E abrir mão dessa murmuração fez com que eu entendesse sobre perdão, fez com que eu entendesse sobre o amor do Senhor, fez com que eu entendesse sobre liderança, fez com que eu entendesse muitas coisas que, se eu simplesmente tivesse aceitado o processo de amadurecimento sem reclamar, aceitado isso com alegria, porque o Senhor, se o Senhor me repreende, se o Senhor quer que eu cresça, é porque Ele me ama. Então, Uhum. murmurar é simplesmente atrasar, dependendo do lugar onde você está murmurando, é simplesmente atrasar um processo que é inevitável para o teu crescimento, para você chegar a um lugar bom. Então, essa é mostrar muito mais sobre quem você é do que sobre a pessoa que você está murmurando ou sobre a situação é algo bem importante para que a gente pare de murmurar de uma vez, né? Então, essa parte me pega bastante, assim. Mano, muito bom. E é doido quando a gente para pensar que quando a gente fala do outro ou reclama do outro, né, para alguém, por exemplo, a gente está falando muito mais de nós mesmos, foi isso que você disse. Isso até tirando do nosso ambiente eclesiástico, gospel, evangélico, cara, até os próprios psicólogos falam, né? Tipo, cara, por exemplo, quando você fala de Pedro, na verdade você está falando mais sobre você do que de Pedro, né? Até o próprio Freud disse isso. Então, é muito doido porque, cara, isso revela algo a mais do que somente palavras. E quando vocês estavam falando, eu lembrei de uma outra situação que não tem a ver com isso de falar do outro, mas de um amigo meu que veio pedir um conselho uma vez. E a gente estava trocando ideia e tal, e alguém completamente, tipo, vivendo uma vida imersa no pecado, e ele, não, porque, mano, eu preciso ser grato a Deus pelo que eu tô vivendo. Tipo assim, ele é um cara que ele tava muito insatisfeito com o trabalho dele. Dele, não, mano, eu preciso ser grato a Deus pelo que eu tenho vivido, pelo trabalho que Deus me deu, que ele colocou na minha mão, que é um negócio que eu tenho que fazer virar agora e tal. Eu virei para ele e falei assim, mano, vou ser sincero com você. Você, você sente do fundo do seu coração que você é grato por isso? Ou você sente somente uma pressão a ser grato por aquilo? Porque, cara, quando a gente está longe da vontade de Deus, vai ser só pressão. Não, porque você não vai ter o coração para aquilo. Então, ele vai estar só colocando essa palavra para fora, mas no coração dele vai estar reclamando: nossa, que droga de trabalho, por que que eu tô aqui? Nossa, não aguento mais e tal. Mas com a boca dele, ele vai estar: não, nossa, eu amo isso aqui. Então, vai estar vivendo uma falsidade, entende? Então, para isso, eu já quero engatar a segunda pergunta, perguntar para o Thiago. E aí, mano, quando a gente murmura, a gente está revelando o que além das nossas palavras? Conta aí pra gente. Cara, a gente está revelando que o nosso coração está muito distante de onde deveria estar, né? A gente está revelando um coração totalmente contrário do que aquele coração que Cristo nos convida a buscar, a formar nele, né? Vocês estão citando vários exemplos aí, né? O Raul com o líder, o João do amigo dele, que, que estavam em situações e se complementaram muito os dois exemplos, né? Eu estava lembrando aqui, cara, de diversas, mas diversas situações, assim, que a reclamação, a murmuração, ela estava muito presente, assim, na minha vida, sabe? Eu já experimentei o que é ser um murmurador em todas as áreas da minha vida. Financeira, emocional, profissional, eclesiásticas, todas assim, né? Mas, cara, o que eu mais amo é que Deus, ele é muito misericordioso, cara. E assim como a gente citou o povo de Israel, ele era misericordioso com o povo de Israel, ele é muito misericordioso com a gente, mano. E se a gente tem só a intenção de colocar o coração no lugar certo, Deus vem e ajuda a gente a fazer esse caminho de volta, sabe?
um dos principais acontecimentos na minha vida que definiu como eu vivi e estou vivendo a minha vida desde então foi há uns quase 10 anos atrás, quando eu me tornei líder de jovens na igreja que eu estava. Antes desse período, eu estava nessa igreja como um jovem frequentador desse grupo de jovens, e tinha acontecido uma mudança de liderança, e o líder que estava atualmente, ele não estava tendo uma gestão muito bem aceitável pelo público democrático da juventude, né? Juventude muito madura, assim, sabe? Não aceitou bem a troca, e o cara estava passando um perrengue, assim. Tudo que ele fazia, a gente não gostava, sabe? Tudo que o cara trazia, a gente não gostava. E, cara, eu nunca fui uma pessoa de estar envolvida em motim. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito na minha e tal. Mas eu me vi no meio daquele rolê, assim, tipo, sempre tava falando mal junto. Tava falando alguma coisa, eu concordava e tal, não sei o quê. Só que, mano, aquilo me incomodava demais, assim, sabe? Porque não foi o ensinamento que eu recebi de casa, não era o ensinamento que eu via quando eu ia pro meu devocional, mas era o comportamento que eu tinha. Eu lembro de Paulo, tipo, cara, eu não quero ter esse comportamento, mas esse é o comportamento que eu tô tendo. E, mano, eu lembro que, tipo, eu fiquei muito mal por estar fazendo isso com ele, mas eu tinha muito imaturo, tinha uma dificuldade gigante de me pôr contra aqueles comentários, porque todo mundo fazia, você estava no rolê, você queria ser aceito. Eu participava daquilo, mesmo quando eu não queria mais estar participando, e mesmo quando eu não falava nada. Aí, esse líder veio, cara, com muito amor, muito carinho, ele me confrontou sobre isso. Ele falou, cara, eu sei o que vocês estão falando, eu sei o que vocês estão fazendo. Ele olhou pra mim e veio assim, só que eu conheço teu coração e eu não me ofendo com isso. Cara, aquilo, ele só falou isso. Aquilo pra mim foi mais, bateu mais forte, ao mesmo tempo curou mais rápido do que qualquer outra coisa que ele poderia ter feito. Comecei a me posicionar diferente naquela situação. Esse cara, coisa de 3 meses depois, esse cara me indicou para ser líder no lugar dele daquela juventude, cara. A gente não tinha relacionamento antes disso, a gente não era próximo, a gente não era amigo, pra tipo, ele me indicou porque ele conhecia. Eu gosto de acreditar que ele só começou a reparar e ver a minha pessoa por causa de como eu recebi o confronto que ele me deu, sabe? Aí eu entendi, mano, não vale a pena viver murmurando, sabe? Não vale a pena, porque depois era eu que estava no outro lado da moeda, sabendo que tinha um monte de gente descontente, sabendo que tinha um monte de gente que não gostava do que eu fazia, porque é impossível você conseguir agradar todo mundo ou ser aceito por todo mundo. Ainda mais quando você está falando de jovens, mano, que hoje gosta do filme do Tom Cruise, amanhã o Tom Cruise é a pior pessoa do mundo porque ele faz filme muito masculino. Então não dá para você conseguir ter a aceitação de todo mundo. Só que você ter o coração no lugar certo, alinhado, muda tudo, cara. Muda tudo mesmo. E o que o João falou vai muito de encontro com isso, sabe? Porque não é uma posição do tipo, eu sei que é errado, então, eu sou grato. Eu sei que é errado, então eu não vou reclamar. Cara, não. Como é que tá o coração? Lá dentro mesmo. Você queria estar reclamando, mas não tá reclamando só porque te falaram que não devia reclamar? Se esse é o caso, cara, de novo, aquele meu conselho lá do início. Vai pro devocional, vai falar com o seu líder, vai pro momento de discipulado e abre o coração. Porque o coração é mais importante. O que está lá dentro é mais importante do que o que sai da boca para fora, sabe? Porque muitas vezes o que sai da boca não é o que a gente acredita, é o que a gente gostaria de acreditar, ou o que a gente gostaria que as outras pessoas acreditassem que é aquilo que a gente realmente acredita, sabe? A gente precisa estar atento ao coração, cara, porque no fim do dia é ali que realmente gera os frutos, é dali que vai realmente você vai receber o direcionamento certo, sabe, de Deus. E conseguir viver uma vida que a reclamação ela esteja apontada pelo... Perfeito, mano. E aí, Raul, o que você diria? Não é essa... Tem realmente um lugar certo de você fazer as reclamações, tem realmente um lugar certo de você ir, entre aspas, murmurar, né? Ouvidoria é o nome, né? Ouvidoria, ouvidoria espiritual. Porque é justamente nesse lugar onde, assim como o Diego falou, tá toda ali a resposta. Não tem outro lugar onde você vai achar as respostas para as suas murmurações. Então, poxa, se eu estou murmurando por uma situação que eu estou passando agora, o que eu preciso fazer para passar por essa situação agora da melhor forma possível? Ou, entre aspas, da forma mais rápida possível, da forma menos dolorosa possível. Quanto mais a gente murmura, mais dói, porque a gente começa a criar cenários na nossa cabeça, coisas fictícias que, sei lá, podem chegar a acontecer ou não, mas não é momento para isso, sabe? Chegar para murmurar com o Senhor
não é igual você chegar e murmurar com toda a tua família, com todas as pessoas que estão ao teu redor, no trabalho, porque a gente começa a segurar algo tão firme dentro de nós que se a gente começar a murmurar muito, por exemplo, no trabalho, chegar, sei lá, para a pessoa que está atrás de mim no trabalho, porque minha vida tá assim, porque eu passei por isso, eu não tô gostando, e tá difícil, eu não sei como é que vai ser lá na frente. A primeira coisa que a gente, como cristão, a pessoa vai perguntar é: esse cara tem fé no Senhor, que ele sabe que ele acredita? Porque se a gente tem fé no Deus que a gente acredita, a gente tem fé que ele tem um propósito por trás disso. A gente pode colocar nossa confiança nele. Uma frase que eu ouvi até anteontem, estava ouvindo sobre confiança no Senhor, tá vendo uma palavra do Luciano Subirá, e ele falou... A gente gosta dele. Eu também gosto, às vezes vou lá no alcance também. Mas, cara, ele falou assim, a gente começa a trazer muito o tamanho dos nossos problemas para Deus, mas não o tamanho de Deus para os nossos problemas. Porque a partir do momento que a gente começa a trazer quem Deus é para os problemas que a gente está passando, é tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu só preciso aceitar passar por esse processo. Só preciso entender que é um processo que vai amadurecer. É difícil, é difícil. Não é... Tô falando isso aqui para vocês, mas não é como se eu não chegasse ali no meu quarto, chorasse o tempo inteiro, falando, Deus, eu não tô mais aguentando. Uhum. Só que há uma murmuração, assim como vocês falaram, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, ou com as pessoas certas, em questão de discipulado, em questão de liderança, que vão trazer uma resposta, querendo ou não. Se essa resposta vai ser de acordo com o que a gente deseja, não interessa agora. Sabe, o que interessa agora é onde eu errei, onde eu preciso melhorar, onde eu posso confiar mais no Senhor, como que eu posso ser tratado da melhor forma possível nessa área. Para lá no futuro, independente da resposta, entender que ele fez o melhor, fui tratado para isso, estou pronto para viver outro processo. Então, a murmuração às vezes chega a ser um atraso. Os próprios filhos de Israel, sabe, ficavam e ficavam no deserto, e quando chegaram na Terra Prometida, não vão entrar. Sabe, aquela geração não entrou porque não confiou no Senhor, porque murmurou que na terra tinha gigantes. Enquanto Josué e Caleb falaram que poderiam comer eles como se fossem pão. Sabe, então, a murmuração parece que vai de encontro com a confiança no Senhor. Ou de encontro não, vai em caminhos opostos. Uhum. Sabe, se eu tô murmurando, é porque o negócio tá feio e meu coração tá no lugar errado. Ou se eu tô murmurando, sabe, beleza, Deus, te entrego tudo isso, como que eu posso melhorar em relação a essa área? Então a murmuração tem muito a ver, sabe, em relação a tô confiando no Senhor o suficiente, onde eu posso melhorar, o que tem de errado em mim, que no meu, não no meu jeito, mas no meu coração, nas coisas que eu ando falando que, sabe, não estão de acordo com o que Deus fala, não estão de acordo com o que Deus espera de mim. Uhum. Não, muito bom, mano. Cara, quando vocês estavam falando, eu tava pensando, né, justamente no povo de Israel sendo guiado pelo deserto e lembrando, né, de toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, né, de constantes vezes em que o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, mas que daí quando a gente olha para o Novo Testamento, o nosso coração se afastando de Deus da mesma forma, e quando eu olho para isso tudo, cara, eu vejo que muitas vezes existe alguém reinando no nosso coração que não é o Senhor, mas nós mesmos, e é aí que entra a motivação pela qual nós reclamamos, nós murmuramos. E, cara, é muito doido para parar para pensar nisso, mas a tua área de atuação, Raul, do direito, é uma área que as pessoas exercem muito a justiça própria, né? Então, cara, por exemplo, assim, eu vou tentar achar uma brecha ali para que a gente possa aplicar a jurisprudência e eu possa sair beneficiado daquilo, sabe? E, cara, quando eu lembro de uma vez, cara, que um amigo meu, ele procurava situações ruins para que ele pudesse se beneficiar daquilo, para que ele pudesse tirar um proveito daquilo, e eu falava assim, cara, tipo, eu ficava pensando assim, cara, onde está o evangelho nisso? Sabe? Como que a gente vai contrastar do mundo se a maioria das pessoas que não creem em Jesus faz a mesma coisa, sabe? Tipo, eu não tô dizendo para você sair por aí também procurando coisas para você também ser prejudicado, tipo assim, Tá acabando com a minha profissão, João. Não, tipo assim, cara, tipo assim, Tô brincando. Poxa, o Thiago tomou uma multa, eu vou lá, não, mas você não merecia essa multa, eu merecia, deixa que eu pago, tipo, o tempo todo você ia atrás de tudo, assim. Não é nesse sentido. Mas se quiser, é outra história. Sempre tem um jeitinho.
tem Sempre tem um outros jeitinho. boletos, outras coisas assim. Outras coisas tem beleza. Mas é mais no sentido assim, cara, eu olho para isso tudo e isso denuncia um coração egoísta, sabe? E que muitas vezes. Cara, eu tô falando para vocês, mas eu tô falando para mim. Quantas vezes também eu fui injustiçado em certas situações e, tipo assim, não, mas, cara, eu preciso ser feito alguma coisa. Não, como assim? Deus é meu juiz, né? E aí eu reclamava da situação, tipo. Mas eu lembro de uma vez específica, cara. Eu lembro de uma vez específica que eu fui injustiçado perante o meu antigo pastor de jovens. E, cara, era uma situação que ele achou que eu estava fazendo uma coisa que eu não estava fazendo. Só que ele estava tão ocupado que ele não me deu atenção, ele não me deixou explicar. E aquilo, cara, começou a crescer dentro de mim. Uma amargura, aquele senso de justiça própria mesmo, tipo assim, cara, eu não pude nem me explicar, e o cara ficou mal comigo, o cara brigou comigo e tal. E eu, tipo assim, cara, não era a situação, mas eu falei assim, Deus, eu vou descansar, porque eu não tenho o que fazer, a situação já aconteceu. O Senhor conhece meu coração e sabe que, parece que essa frase, né, é desculpa, mas não era desculpa não, o Senhor de fato conhecia meu coração, que a intenção não era pecar, e não era um pecado mesmo, porque era algo que eu estava fazendo correto diante dos olhos de Deus. E aí eu falava assim, Deus, poxa, eu não vou ficar aqui reclamando do meu pastor, ele é alguém que eu honro, é alguém que eu reconheço. E aí, olha só o que aconteceu. Uma questão de horas após o culto, ele me mandou um monte de áudio. Ele falou assim, João, eu preciso te pedir perdão, cara, porque eu errei com você. E aí ele, tipo, colocou para fora tudo aquilo que eu estava pensando, e eu falei assim, pastor, pelo amor de Deus, eu também conheço teu coração, sabe? Eu sei que a intenção não foi essa, enfim. E eu passei a reconhecer ele muito mais depois desse ato, e a respeitar muito mais ele depois desse ato. Então, olha só também o que uma coisa foi levando a outra. A pessoa, assim, tipo, eu ficasse reclamando durante todo aquele tempo, tipo assim, cara, eu ia começar a criar uma rigidez na minha mente a respeito dele, que, cara, mesmo que ele falasse depois aquilo para mim, me pedisse perdão, eu ia falar, que perdão o quê, meu? Olha o que esse cara fez, entende? Então, como o Senhor também nos protege disso, né? Então, precisava citar essa história porque foi muito importante para mim e desculpa se vou te deixar sem emprego aí, Raul. Pelo menos cliente crente Já, você não vai ter mais. Já tem meu motivo de murmuração agora, pô, brincadeira, viu? Vim para ser abençoado. Não, mas é que até em relação à advocacia em si, né, gente, pelo amor de Deus, tem as suas partes boas e ruins, né? Com certeza. Essa parte de buscar jurisprudência, eu sou da parte trabalhista, então é uma parte um pouquinho mais tranquila, você mexe um pouquinho ali mais com as provas fáticas, né? Não é tanto material que você tem que ficar buscando assim, mas é inacreditável como tem alguns advogados que, assim, a gente sabe que ele sabe que perdeu, quando enche toda a petição com vários e vários motivos e várias, sabe, que nem se falou, várias jurisprudências, várias leis, várias coisas que eles pegam de todos os lugares para tentar justificar alguma coisa que está perdida, sabe? Então, essa parte da murmuração em relação a trazendo para o direito, né, aproveitando que já chegou nesse assunto, é algo que a gente tenta, porque tenta, por egoísmo, por pensamento próprio, por, sabe, simplesmente por não querer aceitar que algo está acontecendo por um processo melhor, que a gente tenta buscar motivo até, sabe, como se fosse achar pelo em ovo. A gente tenta buscar motivo em todos os lugares. E começa a trazer para o Senhor não uma forma de reclamar, não uma forma de, olha, Deus, beleza, estou passando por isso, mas como é que o Senhor pode me tirar disso? Deus, estou passando por isso? Eu não deveria estar passando por isso? Eu não mereço estar passando por isso? Sendo que como Deus pede para que a gente tenha um coração humilde a Deus, tudo bem, estou passando por isso. Mas e agora? Assim como aconteceu com o João. Cara, é que nem você falou, imagina se você ficasse reclamando. Não ia piorar só a rigidez, você ia criar uma imagem dele que é inexistente. Você ia criar uma situação que, sabe, não é necessária. Então, ter esse entendimento que, beleza, estou passando por uma situação ruim, ou fui injustiçado, ou aconteceu por consequência de algum pecado, ou aconteceu, sabe, independente do motivo que aconteceu. Murmurar, simplesmente reclamar, nunca, nem sempre, na maioria das vezes, vai ser uma solução positiva, vai ser uma solução eficaz. Você simplesmente aceitar aquele processo, óbvio,
entendendo que, sabe, entendendo que esse processo é devido, entendendo que esse processo precisa ser passado, é você, poxa, beleza, Deus, onde é que eu preciso melhorar agora? Na minha história com o líder, precisava melhorar e eu aprendi sobre perdão. Perdoar depois disso não foi uma coisa tão complicada para mim. Nos meus processos, em questão até na liderança, ter que conversar com uma pessoa que. Gente, liderar não é fácil, cara. Você contra tanta gente que, meu Deus do céu, tem motivo para murmurar, sabe, a rodo. Só que, beleza, o que que eu posso fazer para um recém-convertido ter mais do Senhor? Sem que ele fique pensando o tempo todo no mundo e quero voltar e quero voltar. Não é eu apontar o dedo para ele e falar, você tá errado, acabou para você. Não, beleza, Deus. Onde que está a minha humildade no estudo para falar? Passei pelo mesmo processo, ele também pode passar pelo mesmo processo e no futuro liderar outras pessoas. Então é sempre apontando algo para nós que a gente precisa melhorar, para daí ver algo no outro. É basicamente, sabe, a gente está vendo um cisco no olho do irmão com a trave do nosso. Então murmuração é bem complicado em relação a esse ponto, sabe? Perfeito. E aí, Thiago, quer complementar? O bacana, cara, Manda aí. quando a gente sim, cara, quando a gente pensa em murmuração, né, tem muitos casos que a pessoa, tipo, vem falar com você, vem compartilhar a vida, e você fala, não, eu entendo, eu passei por isso. Só que, normalmente, você não vai conseguir passar por todas as experiências possíveis para ajudar todas as pessoas que estão passando por todas as experiências possíveis, porque te falta vida para isso, né? Não é possível. Então, não tem como você ser pessoa que teve problema no trabalho, problema na igreja, problema com drogas, problema na vida sentimental, problema na vida... Não tem como você ter todos os problemas para ajudar todo mundo. Mas a murmuração, cara, talvez seja um dos pecados e comportamentos que a gente não deveria ter, que todas as pessoas já tiveram que enfrentar e tem que continuar remediando o resto da tua caminhada cristã. Então, tem gente que fala, cara, eu não consigo ajudar ninguém porque eu não passei por aquilo que ela passou. Com certeza, a murmuração não encaixa nessa desculpa, porque todo mundo ou já reclamou e colheu frutos por não ter, por essa reclamação, por não estar contente, por não ter exercido um coração correto naquilo, ou já conseguiu vencer alguma situação, murmuração, como aqui a gente já teve os testemunhos nossos, essas experiências que tipo mostra que um coração humilde que quer fazer o caminho de volta depois de ter murmurado, existe uma graça de Deus naquilo para curar e restaurar. Não importa a situação que a gente esteja, você sempre vai poder ajudar alguém e ser ajudado por alguém, qualquer pessoa, nesse assunto. É um assunto que não dá para dizer, não, você não sabe como é isso, você nunca viveu isso. Não, cara, eu já vivi, todo mundo já viveu. Todo mundo já reclamou de alguma coisa na vida, já não esteve contente e se não cuidou, deixou aquilo tomar o seu lugar, sabe? Então, eu gosto de pensar que esse assunto é um dos assuntos que Deus foi muito bondoso com a gente, porque ele sabe que vai ser difícil. Não é um assunto, tipo, não é um comportamento de deixei para trás, nunca mais preciso me preocupar com ele, estou para frente. Não, você vai ter que continuar cuidando dele o tempo todo. Você vai ter que continuar mantendo uma cerca do Espírito Santo ali, te ajudando o tempo todo. E a gente gosta de dizer e defender que tudo que Deus faz, tudo que é produtivo, tudo que é bom, passa por pessoas. Então, se rodear dessas pessoas que compartilham de maneira verdadeira as suas dificuldades, o seu coração, quando está propenso a cair num ato de murmuração, num estágio de murmuração, já é um bom caminho de alerta, tipo, cara, pensa nisso, sabe? Você não precisa reclamar. Olha para alguém do lado que com certeza a pessoa do lado vai te entender, vai querer te ajudar, vai pegar na sua mão e depois você pode ser essa pessoa de volta para ela e assim continua espalhando. Acho que vocês conseguiram me entender. Mano, eu só ia citar uma parada que vamos parar para pensar uma coisa. A murmuração é um dos maiores pecados velados que a gente tem. Porque, cara, ele não é escancarado. A gente se acostuma facilmente. Total. Até que vem alguém que não murmura pro nosso meio e aí a gente é confrontado por uma outra postura. Cara, isso é muito doido, porque até montando o roteiro para nossa gravação, pensando sobre o assunto, lendo o devocional, eu comecei a pensar, eu falei, cara, hoje mesmo eu entrei num Uber e, por incrível que pareça, Curitiba tinha sol e, cara, eu olhei e eu falei pro Uber, né, pô, cara, que bom que tem o sol, né, aquele papo de Uber, né, ou papo de elevador, tanto faz, é a mesma coisa. Mas aí eu virei para ele e falei, cara, nossa, que graças a Deus esse sol e tal.
Mas daí depois eu pensei assim, cara, quantas vezes eu entrei num Uber e eu reclamei porque tava frio ou porque tava chovendo? Tipo, Totalmente. daí eu comecei a pensar, eu falei, cara, é muito fácil se unir às outras pessoas para reclamar. Cara, é do tempo, é do governo para uns ou para outros. Cara, é tipo de alguma situação na igreja que ninguém tá contente, como o Thiago citou, cara, ou até mesmo dentro da própria família. Tipo assim, cara, infelizmente a murmuração une pessoas. Sim, Infelizmente, da mesma forma como o Senhor também faz isso de outras N formas, cara, essa a gente pode falar que o inimigo usa disso também para unir as pessoas através da murmuração. Então, só lembrei disso, precisava citar. Vocês querem complementar com mais alguma coisa? mano, faz total sentido isso que você falou. É só você olhar para qualquer time de futebol do mundo. O único momento que a torcida se une num canto único é ou quando o time tá ganhando e tá todo mundo feliz, ou quando o time tá no pior momento e a torcida inteira se junta para xingar, para apontar o que tá de errado e para reclamar. É os únicos dois momentos. Você vai falar de um lance bonito, uns vai gostar, outros não. Você vai falar de um jogador, não, esse joga bem para um tanto, para o outro não. Mas se o time tá perdendo, todo mundo se une de um jeito assim, cara, que é absurdo. Como que, Uhum. como que a união realmente aparece ali, sabe? Coitada da família da minha esposa, que é paranista, né? Eles não sabem o que é torcer, o que é se alegrar com a vitória, né? Caraca! É punk, é punk. Meu pai era paranista aqui, eu vou pedir para ele pular essa parte, tá? Essa altura do Mas campeonato já essa, alcancei. essa, Perdão, essa João. parte assim de unir pessoas, cara, é inacreditável. Eu tava ouvindo uma frase, assim, uma frase bem coach, né? Mas se você anda com 6 leões, você vai ser o sétimo. Se você anda com 6 idiotas, você vai ser o sétimo. É extremamente coach. Só que, por um lado, faz sentido. Você Faz. está inserido em um ambiente que você vai reproduzir aquilo que aquele ambiente faz. Então, eu hoje, no escritório onde eu tô, pô, todo mundo faz academia, todo mundo come saudável. Óbvio que eu vou me sentir constrangido para fazer o mesmo. Óbvio que eu posso falhar, mas, sabe, eu vou tentar fazer o mesmo. Então, quando você começa a murmurar, cara, por mais ruim que seja, você parece que começa a sentir uma paz em fazer isso. Então, que nem o Thiago estava falando em relação até o líder dele lá, em relação a, sabe, todo mundo está murmurando, ele está fazendo também. A gente vai começar sendo levado até, se não for por nós, é capaz da gente ainda influenciar outras pessoas ou ser influenciado por essas murmurações. Uhum. Então, assim como o João falou, a gente às vezes só percebe porque chega uma outra pessoa com uma atitude totalmente diferente e, querendo ou não, essa pessoa vai se destacar em um ambiente onde está todo mundo murmurando por algo que é resolvível, é esquecível às vezes, sabe? Então, seja um leão, ande com os leões. Toma esse coach aí. Muito bom, mano. Gente, deixa eu perguntar agora, Raul, já que você tá aí, o que você diria, cara, que é o antídoto contra a murmuração? Tá? Eu vou voltar ali para Judas 1 de novo, ali no versículo 20 para frente, tá? Vou tentar ler rapidinho aqui. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É basicamente, sabe, presta muita atenção. Só tem uma única esperança, só tem uma única resposta. É o Senhor. Não tem por que ficar reclamando o tempo todo sobre tudo, não tem por que, sabe, querer reclamar sobre o irmão que está indo mal, não tem por quê. A única resposta é Ele. Se a Bíblia mesmo está falando que é para a gente esperar nele, voltando sobre a confiança. A gente geralmente começa, pelo menos a maioria dos meus motivos de murmurar é o tempo que eu estou vivendo. Então, estou Uhum. vivendo por um tempo em que, poxa, tá tudo dando errado. Maio, para mim, desse ano foi o pior mês do ano. Nossa, mas o que podia dar de errado deu. Minha primeira reação foi: vou começar a murmurar. E, gente, isso só começou a piorar a situação onde eu tava. Só começou a piorar porque, sabe, que nem eu falei para vocês, você começa a criar cenário que não existe. Você começa a criar, quer buscar respostas em lugares que não tem, quer buscar, mas não tem. Só tem uma única esperança, que é o Senhor, que a gente tem que se encontrar com Ele. E Ele vai responder. Seja por algo positivo ou negativo, mas Ele vai responder. E a resposta dele, essa espera de um processo até a resposta dele,
E a resposta dele vai gerar uma mudança em nós. Essa espera do processo e também a resposta. Porque não adianta ele simplesmente dar resposta pra gente falar, beleza, Deus, muito obrigado, eu vou voltar pra minha vida sem ligar pro Senhor de volta. Não, não vale a pena. Não tem por que viver dessa forma se for para ser uma forma interesseira com o Senhor. Então, o antídoto para parar de murmurar é onde está a tua esperança, onde está o teu coração. É óbvio que falar dessa forma parece uma forma muito sentimental, muito que não é palpável, sabe? Mas quando a gente começa a entender que, poxa, peraí, se eu preciso passar por essa situação, ou se eu preciso aprender algo com isso, ou se eu estou simplesmente vivendo algo que não faz sentido eu estar vivendo, mas tudo bem. O que eu posso, sabe, onde que eu posso buscar isso no Senhor? Como que eu posso passar por essa forma, sei lá, de uma forma mais em paz, mas entendendo que talvez isso que eu esteja passando vai ajudar outras pessoas no futuro também. Vai ajudar numa liderança em relação a outras pessoas, vai ajudar a me manter fiel ao Senhor para, beleza, gente, tá aqui um testemunho para vocês. Tentem passar por isso dessa forma também. Então, todos os processos que a gente passa geram um resultado, geram um fruto. E esse fruto, lá para frente, a gente vai entender se vai ser bom ou não. Então, o antídoto para não murmurar é, sabe, se enfia no Senhor. Da forma como der, se enfia nele. Muito bom. E aí, Thiago, o que você diria como antídoto da salvação, antídoto da murmuração? Cara, para mim o antídoto da murmuração está no contentamento. Vou voltar aqui um pouco antes de continuar em cima da resposta. O João contou da experiência dele com o Uber, né? E ele sabe que eu tô numa missão esse ano, cara. Eu tenho 30 anos, completei 30 anos esse ano. Eu tô numa missão de tentar redimir no meu 30º ano de vida um comportamento que eu tive nos últimos 29, que era reclamar do frio. Cara, não dava. Para mim, frio não rola. Para mim, cara, eu sou curitibano, nasci em Curitiba. Melhor temperatura do mundo, 23 a 25 graus, que você pode sair de calça e de camiseta. Não mexe nisso, sabe? Não sobe demais e não desce demais, que bagunça. Então, pô, era muito difícil para mim, cara, o frio, porque eu tinha que me encher de blusa, e daí você enche de blusa, aí você não consegue se mexer direito. Aí, pô, já tá começando a querer renascer aqui a reclamação, né? Mas tudo bem. 29 anos... Vigia, irmão. Fui contar a experiência que eu tô passando, ainda não tá curada, já começou a ferida aparecer. Mas, cara, aí tipo, comecei a reparar que tava um pouco demais, assim, porque minha esposa gosta do frio. Daí ela vinha tentar me convencer com argumentos que tá bom, não sei o que e tal, e eu falava, não, amo você, respeito você, mas nesse você tá errado e eu tô certo. Mas esse ano, cara, eu peguei e várias coisas que Deus vem construindo, assim, né? E Deus me pegou pelo pé numa fala que eu mesmo sempre coloco, sempre falo. Eu falo que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Se você está na direção de Deus, se você está com a sua vida entregue a Deus, então tudo que acontece na sua vida é permissão dele. E se é permissão dele, é porque é a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E daí, tipo, veio tudo isso em mim, assim, e daí ele falou, então por que você reclama do frio, sendo que fui eu que criei? Aí, mano, eu fiquei muito constrangido. Daí eu assumi um compromisso de que esse ano eu não ia reclamar do frio em nenhum dia. A gente já tá alguns dias aqui no frio de Curitiba, talvez um mês. Graças a Deus eu tô igual aquelas 15, assim, sabe? Tantos dias sem acidente. E, cara, tem sido muito bom, porque para mim era tipo, frio é ruim, chega. Não tem argumento. Podia vir a pessoa que eu mais amo na vida, que eu mais respeito, tentar defender, era indefensável. Eu vi que eu estava errado, reconheci isso, pedi perdão diante de Deus, porque, pô, eu estava me colocando contra uma criação dele, né? Algo que ele criou tipo, diretamente, que era o frio. Eu falei, não, Deus, eu quero fazer as pazes, eu quero entender o que o frio pode me proporcionar, eu quero viver isso. Então, pô, eu saio para fora de casa, bate aquele vento. O Thiago de antigamente, que frio, que raiva, mano. Não queria, tá vendo? O Thiago de hoje, cara, vou sentir esse vento. Aí bate aquele vento gelado, você fala, mano, vou sentir esse gelado. Aí eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado, porque antes eu ia reclamar, eu não ia prestar atenção. Comecei a prestar atenção, estou descobrindo uma característica de algo que Deus criou e estou experimentando aquilo. Isso mudou totalmente para mim, esse momento de... É um exemplo bobo, mas a gente foi para diversos assuntos muito sérios, mas eu fui para algo cotidiano, cara, algo muito comum, porque é o que eu estou trabalhando, é o que eu estou vivendo. E eu espero, ano que vem, quando chegar o frio de novo, eu não ter que ficar refazendo o meu compromisso de não reclamar, mas que eu possa compartilhar que deu certo, sabe?
Porque isso me colocou num lugar de experimentar algo de Deus que eu nunca experimentei do jeito certo, do jeito que ele criou, porque meu coração estava fechado em reclamação para aquilo. Quando eu confrontei aquilo, pedi perdão, falei, Deus, me ajude a não reclamar, não estou dizendo que é fácil, não é fácil, porque é normal, é fácil. E se você vai em qualquer lugar, o normal das pessoas é olhar para você e falar, nossa, tá frio hoje, né? Nossa, frio é complicado, frio é difícil. Cara, parece que puxa, assim, sabe? Todo mundo quer reclamar do frio. Todo mundo quer reclamar do frio. Se tá muito sol, todo mundo quer reclamar do calor. Se tá chovendo, todo mundo quer reclamar da chuva. Só que se eu acredito que tudo que Deus faz é perfeito, aquilo que tá acontecendo naquele momento é propósito de Deus, é vontade dele. Então aquilo é bom e eu posso experimentar aquilo e viver aquilo de maneira intencional. E isso me leva a ter um coração de contentamento, onde não importa o que eu esteja vivendo, não importa se eu controlo ou não aquilo, se eu tenho influência ou não naquilo, eu creio que se Deus permitiu, é a vontade dele. Se é a vontade dele, está ensinando algo, construindo algo na minha vida, e se eu tenho esse coração de confiança em Deus, eu consigo viver contente na situação que eu estou vivendo. Se eu vivo contente, eu não vou querer reclamar. Não porque reclamar é errado, mas porque a reclamação vai me deixar envergonhado por estar falando que, tipo, Deus não sabe o que está fazendo. E é basicamente isso, em tradução bem direta. Tipo, eu estou dizendo, Deus, você não sabe o que você está fazendo. Mas se eu tenho toda essa construção de, tipo, eu quero viver contente, acreditando que a vontade é perfeita, eu não vou ter mais essa queda de, tipo, eu não vou errar porque é errado. Eu não vou errar porque, cara, Deus sabe o que faz, sabe? Ele é perfeito. E é nesse lugar que eu quero viver, é nesse lugar que eu quero estar. Então, para mim, para conseguir viver uma vida com o mínimo de murmuração possível, é entendendo e treinando, exercitando, viver intencionalmente uma vida de contentamento. Deus sabe o que faz, confia nele. Se você entregou sua vida para ele, está na direção dele, e a fase que você está vivendo, o momento que você está vivendo, faz parte do plano dele para a sua vida. Para mim, não me alongar muito mais aqui na minha resposta, eu só vou complementar com algo que eu sempre gosto de compartilhar com o pessoal que está por perto. Deus não tem compromisso, Deus tem muito mais compromisso com o seu coração e o seu caráter do que com o seu bem-estar. Se ele precisar mexer no seu bem-estar para construir, desenvolver, melhorar, deixar o seu coração cada vez mais parecido com o dele, o seu caráter cada vez mais parecido com o dele, ele vai fazer. Porque o compromisso maior de Deus é te transformar numa pessoa cada vez mais parecida com Cristo, e não uma pessoa que não vive problemas. Então, seja grato pelo processo que você está vivendo, tenha contentamento nele, porque ele vai te desenvolver um coração e um caráter mais parecido com o de Cristo. Perfeito. Fala aí, Raul. Faz um cortezinho do Instagram a partir de agora, porque eu tomei todas as palavras que eu precisava tomar, tá? Essa parte e, pelo amor de Deus, cara. Eu tava ouvindo e falando, meu Deus do céu, é verdade, eu tô passando por isso, eu preciso pensar nisso. Então foi super bem o que você falou aí, Thiago. E quando você tava falando, eu tava lembrando do Salmos 81, que fala, ali no finalzinho fala, é como se fosse um desabafo do Senhor, tipo, sabe, se meu povo escutasse a minha voz, cara. Eu vou ler aqui só os 2 versículos aqui de início, tá? Depois, se vocês quiserem ler depois Salmos 81. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse meus caminhos, eu derretaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor submeteriam a ele e isso duraria para sempre. É basicamente Deus falando, meu Deus do céu, se vocês olhassem para mim, entendessem o que eu estou fazendo, seria tão mais tranquilo, sabe? Mas a gente quer continuar na nossa inclinação. Realmente, o que a gente está passando, seja um momento ruim, querendo ou não, não é para o nosso bem-estar, não, cara. O Thiago falou ali, eu tava, meu Deus do céu, não é mesmo, é verdade. Porque se fosse pelo nosso bem-estar, tudo seria tranquilo, a gente estaria na nossa zona de conforto, a gente não teria maturidade espiritual para ver algumas coisas que a gente vive. Senão a gente continuaria fazendo aquelas coisas de garoto, como o Paulo falou, sabe? Eu não sou mais garoto, eu preciso crescer. E se eu não for crescer por bem, eu vou crescer por mal. Se eu não for cumprir o propósito do Senhor por bem, eu vou fazer por mal. Pensa em Jonas. Jonas, ele tinha um propósito de falar para Nínive a palavra que ele precisava falar para Nínive. Só que ele quis resolver, sabe, não, Deus, eu quero ir contra a tua vontade, eu não quero fazer isso, eu odeio aquela cidade. Deus, sabendo do propósito que tinha para Nínive, fez Jonas passar por todo um processo que só dentro do peixe Jonas resolveu falar, beleza, Deus, eu me arrependo, não devia ter feito isso, vamos fazer o que o Senhor está falando. E aí ele vai lá e cumpre o propósito dele.
você vai, querendo ou não, a gente vai chegar em algum lugar no propósito. O processo, quem vai escolher passar por um processo mais tranquilo ou mais demorado e sofrido, vai ser a gente. Quanto a gente confia no Senhor para passar por esse processo? A murmuração quase sempre está ligada a um processo que a gente está passando. Então, sabe, tudo que o Thiago falou, que o João falou, é uma paulada na minha cabeça aqui para... Peraí, suporta o processo, cara. Confia no Senhor. De todos nós, Raul. E para fechar, já vou aproveitar, Raul, que você está aí, e vou te pedir, que dicas práticas você daria para a gente deixar de murmurar? Vou dar uma dica bem prática que está funcionando para mim hoje em dia, aproveitar o dia. Que nem o Thiago falou em relação à coisa mais, sabe, cotidiana possível. Tá frio, você ir lá e sentir o vento gelado na tua pele. Parece algo tão besta. Você estava falando, eu amo frio, eu gosto bastante do frio mesmo. Para mim, frio é maravilhoso porque eu me enfio na cama. Eu sou um cara bem caseiro, eu não saio muito. Eu entro ali na cama e fico, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Então, sabe, eu não gosto tanto assim do calor. Mas peraí, o que eu posso aqui tirar de bom do calor, sabe? Você tem que aproveitar cada dia, porque cada dia, sabe, você tem uma chance a mais de ver aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Então, você sai para ir pro trabalho, beleza. Posso falar de Jesus para alguém? Ou, sei lá, que top que tá escutar essa música, vendo essa paisagem. Sempre tem alguma coisa para você se alegrar. O contentamento que o Thiago falou faz total sentido nesse caso aqui, sabe? Independente da situação, independente do que você está passando, sempre tem algo que vai te lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor ele continua sendo rei, que o Senhor está sempre no controle das coisas mais cotidianas, como um vento gelado na pele, como as coisas mais extraordinárias, que pode acontecer um milagre durante o seu dia, né? Então, é simplesmente aproveitar o caminho, aproveitar o processo. Perfeito, mano. E aí, Thiago, que dicas práticas você daria pra gente deixar de murmurar? Muito bom a resposta do Raul, cara. Gostei demais mesmo. Eu, novamente, fortaleço o ponto do contentamento, né? Deixo o texto famoso, texto de Instagram, mano, texto de Twitter, né? Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, seja passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:11, né? Então, saiba que tudo você pode naquele que te fortalece. Então, primeira coisa, desenvolva intencionalmente o contentamento, desenvolva intencionalmente viver cada momento do seu cotidiano. O João sabe que eu carrego muitas aqueles problemas no meio de todo aquele mundaréu que está o seu processo. Encontre ali coisas que valem a pena ser vivida, apreciada, experimentada. Segundo ponto, cara, seja muito, muito aberto no seu tempo de discipulado ou com o seu líder ou com alguém de sua confiança. Não tenha vergonha em ser aberto com a pessoa certa. Não é para todo mundo, não é em todo lugar. As suas feridas, elas devem ser guardadas e protegidas e expostas só diante de especialistas que vão te ajudar a curar. Então, tenha pessoas de confiança para você abrir suas feridas e seja bem vulnerável com elas. E nesse mesmo nível de vulnerabilidade que você tiver nesse campo, que vamos deixar simplificado como discipulado, tenha diante de Deus em oração, cara. Antes de reclamar qualquer coisa, abre seu coração e fala: Deus, eu quero reclamar sobre isso, eu quero murmurar sobre isso. Me ajude a não murmurar. Se o Senhor não quiser me dar a resposta, não tem problema. Eu confio que o Senhor é soberano e sabe o que faz. Mas me ajude a ter o que é necessário para passar por essa fase, passar por esse processo, sem murmurar, sem reclamar, sem demonstrar gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo. Perfeito, mano. O que eu ia citar tem muito a ver com o que você disse sobre expor a ferida, porque quando a gente está comprometido com a missão de murmurar, a gente se fecha num casulo, né? Tipo assim, cara, me deixa aqui reclamando, entendeu? Não me deixa aqui me deixa murmurar, entendeu? Não mexe aqui. Então, é ter a ousadia de deixar alguém tocar na ferida. Isso. De mexer na ferida. Eu lembro, cara, que foi muito difícil para mim o processo de pegar Covid, bem no ano de 2020, onde o pessoal foi vacinado somente depois da metade do ano lá, só os mais velhos. Então, tipo, a galera da nossa idade, 20 e poucos anos, foi ser vacinada só em 2021, ali por
agosto, mais ou menos. E, cara, eu lembro que eu, morando sozinho e tal, cara, eu tava com medo absurdo, tipo assim, do que poderia acontecer. E eu lembro, cara, que eu fugi até de Deus. Tipo, porque eu falei assim, Deus, me deixa aqui no meu canto, quieto, me deixa aqui reclamando dessa situação, me deixa aqui, deixa, tipo, eu vivenciar a minha dor. Só que, tipo assim, cara, eu tô fazendo isso para Deus, que ninguém mais, ninguém menos que a pessoa que mais pode me tocar e me curar. Então, da mesma forma, deixe com que o Senhor toque a sua ferida sobre murmuração. E outra dica que eu poderia deixar, cara, existe uma ferramenta coaching, uma ferramenta do mundo corporativo que eu até vi num TEDx uma vez, de uma psicóloga social focada em comunicação, em que ela deu dicas a respeito de entrevista de emprego e tudo mais, que se você tiver com medo de ser reprovado, enfim, vai para o banheiro, respira e diz o oposto daquilo que você está sentindo, tipo, que você vai ser reprovado, enfim, diz, não, você vai ser aprovado, tipo, criar gerar uma autoconfiança. E aquilo se mostrou extremamente efetivo para o fim que estava proposto. E eu não estou dizendo aqui para você, para dizer, a situação vai mudar, ou enfim, para você entrar numa onda positivista. Não é essa a minha dica. A minha dica é você procurar as verdades bíblicas do que o Senhor diz a respeito de você e você virar para si mesmo e afirmar aquilo. Porque, cara, uma coisa é você virar para o espelho e você dizer, não, você é forte, você consegue, ou isso ou aquilo. E beleza, pode dar certo? Até pode, mas a palavra de Deus é imutável. Então, a gente consegue ter clareza, certeza e confiança muito mais na palavra de Deus do que no nosso achismo diante de um espelho. Então, se apegue às verdades de Deus, no que Ele diz a respeito, para você vencer essa murmuração, para você vencer essa fase em que você está vivendo, para que você deixe de reclamar, deixe de estar descontente com aquilo que você está vivendo. Amém, gente? Eu estou terminando essa gravação, esse episódio, com o sentimento de eu preciso orar, preciso me arrepender. Então, eu queria te convidar, você que está nos ouvindo, a fazer o mesmo se o Senhor tocou seu coração, a estar se arrependendo por esse pecado da murmuração e estar dizendo, Deus, me perdoa por quantas vezes eu fui ingrato, eu mostrei um coração descontente com aquilo que o Senhor tem proposto para mim na minha fase de vida agora. E queria agradecer de coração ao Thiago mais uma vez, agradecer ao Raul por ter participado aqui e principalmente por vocês terem aberto o coração aqui para a gente, para ter exposto aquilo que tem sentido e o que pensam a respeito do assunto. Eu fui muito edificado, espero que vocês também tenham sido e você de casa também tenha sido muito edificado. Então, obrigado, galera, ao Raul, ao Thiago e a você que ficou com a gente até agora aqui no nosso episódio. Aguardo você na semana que vem para mais um Conexão Universitária. Valeu, galera. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.